Boa tarde, pessoal. Vídeo aqui educacional, basicamente para explicar como é que eu identifico se uma região de suporte ou de resistência foi de fato rompida para reposicionar o meu planejamento de trades. Então, basicamente, aqui nessa figura, o que a gente tem, né? A gente tem aqui o gráfico mercado de Nasdaq. Nesse gráfico do Nasdaq é um gráfico diário, e o que a gente tem aqui basicamente é o seguinte: essa região aqui, ó, que está desenhada por essa linha vermelha aqui que eu coloquei no gráfico, é uma região de suporte, né? Por que é uma região de suporte? A gente viu aqui o mercado deu esse rally, acelerou, quebrou essa região, voltou a subir e depois ficou batendo aqui várias vezes, né, antes de se definir para onde ele ia, né? Então aqui, ó, por exemplo, essas três setas que estão aqui com a cor verde, né, elas mostram a tentativa de rompimento dessa região de suporte, né? Quando o preço veio até aqui, parecia que tinha rompido, mas depois voltava a subir. Parecia que tinha rompido, deixava uma sombra inferior, voltava a subir, né? Toda vez que o mercado faz essas sombras inferiores, a gente pode desenhar um retângulo aqui nessas sombras, né? E chamar isso de zona de demanda. A zona de demanda ela está um pouquinho abaixo da zona de suporte, que é onde fecham os candles, né? Que está aqui evidenciada por essa linha vermelha, né? Então, aqui essa zona de demanda justamente é onde os preços batem e voltam lá para essa região aqui. Então, quer dizer, o mercado, enquanto ele não superasse essa região de demanda aqui, né, onde haviam compradores, né, porque toda vez que o mercado veio até aqui, ele voltou a subir, né, e tá, aqui tem uma, duas, três vezes, né, três tentativas de rompimento aqui, voltou a subir. Então, enquanto ele não romper essa região de demanda, a gente não pode dizer que o suporte foi de fato perdido. Agora, o que a gente pode observar aqui? Itens relevantes, né? Depois que ele tentou uma, duas, três vezes romper, né, e aí ele deu essa reagida aqui subindo, aqui vindo até aqui em cima, e aí formou uma rejeição dado por essa sombra superior e ele voltou a cair. Aí o que ele fez? Ele fez num candle único, né? Um candle único aqui de bastante violência. Olha o tamanho desse candle diário, né, negativo. Ele veio e ele conseguiu fechar onde? Abaixo dessa zona de demanda. Então aqui, ó, primeira evidência, um candle de violência que fecha abaixo da zona de demanda, né? Então, primeiro indicativo de que essa região de suporte pode efetivamente estar sendo perdida. Segundo indicativo, volume. Olha só como é que o volume aqui veio sendo crescente, né? O volume cresceu no momento que ele fez esse rompimento. Se vocês observarem aqui as outras tentativas de rompimento, o volume era bastante baixo, quer dizer, bem mais baixo que o volume do rompimento. Olha lá, vamos lá ver aqui. Ó. Olha como o volume do rompimento é mais alto. Então, isso aqui é um outro indicador bastante relevante. Quer dizer, se o rompimento acontece com volume, né, a gente tem um indicativo mais claro de que o rompimento ele foi verdadeiro. Tanto que o mercado, depois que ele fez esse rompimento, ele continuou caindo e veio testar aqui a média de 200 períodos. Então, assim, se a gente quiser identificar quando um rompimento ele é verdadeiro, né, e relacionar isso com a nossa análise, né, a gente precisa observar essas questões. Se a zona de demanda barra suporte ela foi de fato rompida por um candle com violência e se houveram mais de uma ou duas tentativas de rompimento anteriores e por último, se o volume do rompimento ele foi bem maior do que o volume das tentativas de rompimento anteriores, tá bom?
uma questão bastante técnica, que gera bastante dúvida, né? Quando é que eu sei se um rompimento ele foi de fato verdadeiro? E aqui nesse vídeo a gente tentou esclarecer esse ponto para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade de deixar aí nos comentários. Um grande abraço e bons trades a todos na próxima semana. Vou encerrar.